Tá todo mundo ouvindo aqui? Aqui tem já, não? Olá, tudo bem? Quem está ao vivo aí, dá um alôzinho para eu saber quem é você, de onde você está falando. Quem está ao vivo aí, dá um alôzinho. Bom, podemos começar. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Face, nós estamos no Instagram. Quem está no Instagram, oi, oi, oi. Quem está no YouTube, quem está no Face. Dê um alôzinho aí pra gente, pra ver se vocês estão ouvindo bem, por favor. Ó, aqui no Insta a gente tá com o pessoal do Piauí. Que bacana, pessoal do Piauí. Oi, como vocês estão aí? Quem mais tá aí, Bruna? Tem vários professores. Bacana, pessoal. Vai deixando um alô aí. Pontualmente nós vamos começar e deixem os comentários de vocês. E eu vou comentando aqui, a Bruna também vai me ajudando, a Tatiane. Não estou sozinha, estou com a Tatiane, estou com a Bruna, estou com o Denis, estou com toda a equipe aqui da Aula em Foco para conversar com vocês. Vamos ver se eles me permitem começar aqui. Como é que tá aí? Pergunta no YouTube se eles estão conseguindo te visualizar. No YouTube, deixa eu ver aqui. Mandei, alô. Ó, aqui a gente tem professores do Maranhão também, Olá, Pernambuco, Olá, Ceará. Poxa, gente, que legal ter vocês aqui com a gente. Poxa, no pleno domingo, dia de descanso do professor. Domingo o professor já está estudando, está fazendo planejamento, né? Posso começar então, pessoal? No YouTube não tá bem. Então vou convidar todo mundo para ir lá pro Instagram. Não sei, tem gente que tá conseguindo no YouTube. Bom, então vamos lá. Sejam todos bem-vindos, eu sou a Kelly Lotz, eu sou professora, a gente já deve se conhecer de algum lugar, vocês já devem ter assistido alguma aula nossa, da Aula em Foco, ou recebido algum material. Independente de onde foi que a gente conversou, eu gostaria de deixar boas-vindas para vocês, tá bom? Se você já conhece o nosso material, já utilizou sequências didáticas que nós, a nossa equipe, oferecemos, deixa no comentário como é que foi, vai ser super bacana a gente ficar sabendo como é que foi. Lá no nosso curso, que hoje é o último dia do curso, Conhecendo a Base na Prática, eu recebi várias mensagens de agradecimento e poxa vida, pessoal, muito obrigada pelo feedback, obrigada por vocês falarem como foi, como está sendo o curso. Então, isso para mim é muito importante para toda a nossa equipe também. Bom, então eu vou começar com vocês. A nossa transmissão de hoje diz respeito à inclusão escolar, correto? Nós vamos ter 3 lives. Essa é a primeira. Depois nós voltamos com o tema avaliação às 19 horas. E depois às 20 horas a gente retoma o tema inclusão, porque esses 2 temas foram muito votados, então a gente vai continuar com outros exemplos. Então quem está aqui agora e quiser estar com a gente de novo às 20 horas vai ser muito bem-vindo. Bom, gente, vamos falar um pouquinho então dessa questão da inclusão. A BNCC, que é hoje o documento que é obrigatório pela primeira vez e a gente se baseia nela, não diz nada especificamente sobre inclusão. Se nós pesquisarmos lá, a gente vai ver que não tem nada assim que diga especialmente sobre a inclusão. No entanto, a gente tem as competências gerais. Se nós olharmos para a competência 9 e para a competência 10, nós vamos perceber que ali tem uma valorização muito grande em relação à diversidade, a acolher a criança, o adulto, o adolescente, o aluno, nas suas especificidades, tá? Eu tenho aqui alguns materiais e eu vou mandar para vocês depois, quem deixar o e-mail para mim, eu vou mandar esses materiais. Vou mandar, obviamente, para quem está fazendo esse último dia do curso, todos os materiais que eu estou falando aqui eu vou mandar. E posso mandar também outros materiais, caso vocês queiram, falando da base. Então é só deixar o e-mail de vocês, caso vocês não sejam alunos do curso, tá? Que é um curso que a gente ofereceu completamente gratuito, cheio de experiências para falar com vocês.
Bom, então na competência 9, basicamente, a base traz a empatia e traz a cooperação. E na competência 10, a responsabilidade de ser um cidadão, né, dos alunos na sua singularidade. Então, gente, quando a gente fala de inclusão escolar, que é nosso foco aqui, a gente tem que entender que é um direito da criança, é o direito de toda criança, de todo adolescente usufruir de todos os benefícios que é um espaço educativo, nesse caso a escola, tá? Então nós vamos falar assim, dentro desse olhar para essa criança e para esse adolescente, independente se é uma criança com altas habilidades, se é uma pessoa com deficiência. Peraí só um pouquinho que a nossa equipe técnica tá vindo aqui dar um alô. Não sei se vocês viram o dedinho dele assim. Não dá pra ver? Eu contei, eu dedurei? Agora deu certo? É assim, gente. Ao vivo tem dessas coisas, né? Olha lá, dá um oi. Oi. Então, independente, gente, nós estamos falando dessas pessoas, seja com deficiências sensoriais ou do espectro autista, para nós termos o cuidado para não tratar essas crianças como frágeis demais, ou que a gente tem que proteger essas crianças. A gente tem que lembrar que a criança está no espaço educativo, que ela está na sociedade para o seu desenvolvimento, tanto intelectual como o desenvolvimento dos conhecimentos, tá bom? Então a gente tem que cuidar para não super proteger essas crianças, esses adolescentes. Eu estou falando aqui de crianças, de adolescentes e de adultos porque o nosso curso ele foi mais voltado para a educação infantil e para séries iniciais do ensino fundamental. Mas eu sei, ali eu recebi várias mensagens do pessoal que trabalha com EJA, do pessoal que trabalha com ensino médio, do pessoal que trabalha com as séries finais do ensino fundamental. Então, isso que eu vou falar para vocês pode ser adequado para diferentes segmentos e diferentes idades, tá? Nós, professores, o que é que nós temos que fazer quando nós pensamos na inclusão escolar? A gente tem que pensar basicamente em 3 coisas. Até anotei aqui para ter certeza que eu vou falar tudo e não vou esquecer de nada. Primeiro, gente, quando a gente fala de adequação do planejamento, a gente tem que falar de adequação de objetos, tá? Então, muitas vezes você prepara materiais com carinho, você prepara, vivem pedindo, você tem um jogo, uma atividade, isso é o objeto. Então você leva para a sala de aula tanto esses jogos, como também a adaptação da escrita, da mão dessa criança, né? No caso já do ensino fundamental. Então, uma questão é o objeto. A segunda questão que a gente tem que ver são os objetivos. Quando nós estamos tratando com crianças com diferentes áreas de desenvolvimento, com diferentes potencialidades no desenvolvimento, cada criança vai ter um tempo. Então, eu preciso olhar para esses objetivos também e adaptar. Ou então, adaptar a atividade. Bom, o importante é que o aluno participe efetivamente da atividade. Eu vou trazer um exemplo aqui, que não é um exemplo muito bacana. Vou começar com esse exemplo porque eu acho que é um problema. E daí eu vou trazendo algumas opções práticas, sugestões práticas para vocês. Quando eu digo que é um exemplo que não é muito legal, porque a gente pode falar assim, vou trazer educação física, tá? E daí, na educação física, vamos supor que eu tenha uma pessoa com deficiência. Vamos falar de uma pessoa na cadeira de rodas. E aí eu vou fazer um trabalho na educação física, eu vou trabalhar com dança, e é super bacana, eu trabalho com dança, todo mundo dança, e essa criança, ela só vai fazer, por exemplo, o movimento com os braços. Você tá achando estranho que eu tô falando isso, não tá não? Se a criança tá na cadeira de rodas, aquele não é óbvio que ela só vai fazer movimento com os braços? Não é. Então, quando eu digo que a gente tem que trazer as possibilidades de desenvolvimento para todas as crianças, eu estou dizendo o seguinte: se a gente vai trabalhar com dança na educação física, nós vamos trabalhar com pesquisa desses movimentos. Você vai fazer uma coreografia, enfim. Por que essa criança só vai mexer os braços? Será que eu não posso propor para todas as crianças experimentarem diferentes formas de deslocamento? A criança ela precisa sempre estar em cima da cadeira de rodas? Essa é a minha primeira pergunta. Ou então, todas as crianças que têm mobilidade total, elas sempre precisam
tá na mobilidade total e não experimentar como é não movimentar certas partes do corpo? Então, quando a gente fala de inclusão, gente, a gente está falando de um aspecto bastante amplo e a gente está falando de oportunizar para que todos permaneçam na atividade com suas potencialidades e suas capacidades. Então, tá, falei isso, agora eu vou trazer um exemplo. Por exemplo, eu estou na educação física e quero que as crianças se desloquem de um ponto A para um ponto B, por exemplo. Elas vão fazer esse deslocamento num primeiro momento, do jeito que elas quiserem. Então, elas vão andando, ok? O aluno de cadeira de rodas vai como? Vai com a cadeira de rodas, ok? Só que depois, eu digo para eles que eles não podem mais fazer mais nada daquele tipo de deslocamento que eles fizeram antes, que seria o mais simples. E aí eles vão experimentar rolar, eles vão experimentar várias formas de deslocamento de um ponto até o outro. Isso eu estou trabalhando e todo mundo vai pensar de várias formas. Então eu não estou falando como ele vai fazer, eu estou dizendo o que ele vai fazer e aí sim eu vou ter um grupo de alunos fazendo e pesquisando suas potencialidades e eu estou valorizando aqui as condições desse aluno, no que ele pode fazer e não no que ele não pode. Ele não precisa só chegar no final e aparecer com cadeira de rodas. No final de uma coreografia, por exemplo, eu já vi e achei isso muito triste. No final da coreografia, o aluno entrava na cadeira de rodas e entregava flores para a plateia. Ele não participou de nada durante o processo. Ele só chegou no final. Valorizou o que nesse sentido? Valorizou que ele estava na cadeira e não se valorizou toda a potencialidade que esse aluno poderia ter. Então, esse é o primeiro cuidado que eu trago para vocês, tá bom? Bruna, como é que estão? Temos alguma pergunta aí? Tá tudo tranquilo? Bom, agora eu vou trazer uma outra sugestão para vocês. Quem está acompanhando o nosso curso, ontem recebeu um material da professora, escrito pela professora Claudete, para vocês entenderem. Aula em Foco é um grupo de mais de 30 professores especialistas. Eu sou especialista em educação especial e eu tenho também em arte e nós somos um grupo enorme onde cada professor que está ali, ele é especialista no componente curricular. Então, quando você acessa os nossos materiais da Aula em Foco, é como se você tivesse um especialista diretamente falando com você. Alguém que entende com profundidade aquele assunto e propõe para você uma sequência didática. Ontem no curso, eu utilizei a sequência didática da professora Claudete. E ela propôs 5 aulas para crianças de primeiro ano. E ali ela trabalha com quadrinhas, né? Do componente curricular língua portuguesa. Bom, então eu gostaria de usar aquele exemplo das quadrinhas que a professora Claudete propôs para adaptar, digamos assim, para adaptar a prática para crianças com deficiência intelectual. E a gente tem que cuidar aqui, gente, muito cuidado com o termo. A gente não usa mais, desde 1995, a gente não usa mais o termo deficiência mental, ok? A gente usa o termo deficiência intelectual. E tem mais uma outra questão que a gente tem que cuidar, porque para a gente não dar diagnóstico das crianças. Por exemplo, eu tenho uma criança com transtorno ou uma deficiência, tá? Então, quando a gente tem uma deficiência intelectual, eu estou dizendo que esse aluno ele tem uma dificuldade de aprendizagem, ele tem caminhos de aprendizagem que são diferentes, que eles não seguem aquele percurso que a gente programou, né? Então aqui ele tem alguns aspectos cognitivos, tanto de aprendizagem como resolução de problema, e aqui, então, nesse caso, eu posso usar a questão da deficiência intelectual. Mas eu tenho alguns transtornos globais. O que são esses transtornos globais? O TEA, por exemplo, né? O transtorno do espectro autista é um transtorno global. O que quer dizer isso? Eu estou falando das questões da química cerebral, de como as sinapses acontecem. E dentro desse transtorno eu posso ter tanto crianças com alto rendimento e crianças assim que a gente com superdotação, tá? Até a criança do espectro autista, porque por que a gente chama de espectro autista? Imagine assim um arco-íris, né?
Então, dentro desse arco-íris tem várias cores. A criança do espectro autista, ela não é nunca igual a outra, e não é só uma questão de comparação de uma frase feita. Realmente, gente, cada uma vai apresentar situações que são inerentes a ela. Então, claro que a criança do espectro autista, ela vai ter muito mais sensibilidade a sons, ela vai ter muito mais sensibilidade a estímulos, né? Então, eu não vou propor para minha criança, na minha sala, e criança que tem espectro autista, se eu propuser uma atividade para estourar balão, por exemplo, aquele ditado estourado, sabe? A gente acha aquilo super bacana, mas imagina para uma criança com um transtorno do espectro autista escutar aqueles balão estourando o tempo inteiro, né? Ou aquele som muito forte. Então, esses cuidados é que a gente tem que ter, tá? Em relação a olhar para esses diferentes transtornos globais aí. Então, eu vou trazer um exemplo, no caso da deficiência intelectual. Lá na outra live, que vai ser às 20 horas, a gente vai trazer outros exemplos, tá? Esse aqui vai ser mais baseado nas crianças com deficiência intelectual, e eu vou usar as parlendas, né? Eu vou usar as quadrinhas, eu vou usar as adivinhas. Vamos retomar o que é cada uma delas para a gente saber o que está falando. Então, parlenda. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Isso é uma parlenda, né? Que a professora Claudete apresentou no material dela. Adivinha. O que é que cai de pé e corre deitado? Isso é uma adivinha, né? Opa, botei na frente da câmera meu papel. Não? O que é uma quadrinha? Então, lá vem a Dona Aranha vestida de balão, dando o braço ao piolho na entrada do salão. Então, isso é uma quadrinha. Então, lá no planejamento, a professora Claudete desenvolve toda a proposta, falando, apresentando várias quadrinhas para os alunos, vendo qual é a quadrinha que tem no repertório delas. Que, Bruna? Professores, a professora Tatiane está respondendo suas perguntas, beleza? Vamos lá. Uma pausa para água. Bebo muita água. Vocês são professores, também devem beber muita água, mas acho que ninguém ganha de mim, né? Ninguém. Então, olha só. Lá a professora Claudete apresentou várias quadrinhas e traz quadrinhas diferentes para o repertório cultural dos alunos. Nesse caso, onde eu tenho crianças com deficiência intelectual, eu posso trazer essas quadrinhas, fazer pequenas esquetes, né? A quadrinha da Dona Aranha. Então, a gente pode fazer, só não vamos chamar de teatrinho, né? Nós vamos chamar de esquete, nós vamos chamar de uma pequena representação. Por que eu não vou chamar de teatrinho? Geralmente porque pode parecer um pejorativo. Teatrinho, não. Vamos chamar de representação, para representar essa quadrinha da Dona Aranha e de todas as outras que vocês conhecem. Nesse caso, a criança que tem a deficiência intelectual, ela já vai se sentir incluída aqui. Para além disso, no momento, como a criança que está no primeiro ano, ela ainda não sabe escrever, né, essas quadrinhas, com a sua ajuda, vocês vão escrever as quadrinhas. Mas, com a sua ajuda, eles vão identificando as palavras, enfim. Isso vai ser um procedimento da sequência didática da professora Claudete. O que a gente traz como sugestão? Não adianta você desenvolver as quadrinhas, a escrita das quadrinhas com um grupo de crianças e a criança com deficiência intelectual fazer outra coisa. Não. A sugestão aqui é assim, a gente está falando de quadrinhas, por exemplo, essa da Dona Aranha lá, né, que entrou no salão. Colocar a imagem de uma aranha, né, para a criança visualizar a aranha, e colocar essas palavras, essa letra por letra recortada separadamente para a criança montar a palavra aranha. Nesse caso, quando a gente está tratando de crianças com deficiência intelectual, é muito legal a gente colocar assim, ó, as vogais de uma cor e as consoantes de outra cor. Porque ela vai percebendo que existe uma ordem. Mas isso não é porque a gente está trabalhando isso com ela com foco, né? Ela vai percebendo que existe essa sequência dessas letras até ela reforçar esse aspecto visual. Então, coloca lá a imagem do tema que é da quadrinha e pega esse tema, que seja um bicho, que seja um fato, que seja um objeto, pega essa palavra, cada letra
separada para ela ir montando. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o grupo todo da sala trabalhando com as quadrinhas. Não tá assim, um grupo montando, escrevendo a quadrinha e a outra criança, 2, 3 crianças fazendo outra coisa. Um desenho, alguma outra coisa. Não, o foco aqui é o processo de alfabetização. Então eu preciso garantir que todo mundo esteja passando por esse processo de alfabetização e não fazendo outra coisa, entendem? Então, bom, eu dei 2 exemplos aqui pra vocês, 3 na verdade, né? E são esses. Mentira, tem mais um exemplo. Dá tempo, Tatiane, de falar mais um exemplo? Professores, dá tempo de falar mais um exemplo bem bacana aqui? Sim ou não sim? Dá? Tatiane falou que sim. Então pronto. Um outro exemplo eu vou dar um exemplo para trabalhar com crianças com baixa visão ou cegas. Quando a gente fala dessas crianças cegas, tem que ter um cuidado assim, ó. Olhar sempre para como que a comunidade gostaria de ser chamada. Então, assim, ó, o cego não se incomoda de ser chamado de cego. E é por isso que aqui eu estou chamando de cego. Então, sempre pesquisar de que forma esse grupo pretende ser chamado. Então, aqui a gente vai desenvolver com a criança cega. Vou trazer 2 obras de arte. Uma do Mondrian e outra do Van Gogh. A do Mondrian, ela tem linhas retas, bem retas assim. E a do Van Gogh, ela tem linhas curvas. Também mando esses materiais para vocês, obviamente, tá? Então, como que uma criança com baixa visão ou cega vai entender como é uma obra de arte? E eu não tenho, de repente, aquele super recurso, assim, o que eu posso fazer? Pega essa obra de arte, imprime essa obra, você vai imprimir, né, a obra de arte do Van Gogh e a do Mondrian, e vai passar o cordão, vai colar o cordão, um cordão barbante, evidenciando a maioria das linhas ali. A do Van Gogh, Noite Estrelada, tem várias linhas curvas. A do Mondrian tem linhas retas. Então você vai passar o barbante em cima dessas 2 linhas. E todas as crianças, as visuais, elas vão olhar, vão fazer a leitura daquelas obras, contando para a criança de baixa visão, só que todo mundo vai poder perceber a obra com o tato. Tanto a que tem baixa visão, como as outras crianças que enxergam totalmente. Então, cada um vai ver pelos olhos que tem. Então, a criança da baixa visão vai passando a mão em cima das linhas. Você vai contar a história do artista, vai falar quem era o Van Gogh, como ele pintava. O que é isso, Bruna? Nada, só pra você fazer mais pra cima. A Bruna, ela falou pra fazer mais pra cima. Então, as ondas lá da obra. E a do Mondrian vai passar a mão no barbante e vai ver que são linhas retas. Eu tenho 2 obras aqui contrastantes em relação à linha. A ondulada e a reta. Depois disso, a gente vai oferecer riscantes para essas crianças. E elas você pode colocar uma música bem gostosa. E elas vão desenhar só linhas retas. Só com linhas retas. Desenhar não significa fazer alguma coisa representativa, uma casinha, um carro, não, são linhas. Aqui a gente está tratando do conteúdo linhas. Se eu estiver tratando com crianças da educação infantil, estou tratando com o campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Se eu estou tratando com crianças do ensino fundamental, séries iniciais ou anos finais, eu estou tratando de artes visuais, conteúdo linha, ok? Então, aí eles vão desenhar, não necessariamente algo, mas linhas. E depois que eles desenharem, você pode oferecer para eles também esses barbantes para eles colarem em cima do desenho deles. Então, se eles fizeram a linha reta, eles vão colar o barbante com linha reta. Depois, num outro momento, linhas curvas, como a do Van Gogh, e daí eles vão colar as linhas curvas do barbante. Olha que bacana essa aula! Eu queria pra mim essa aula, mas eu não tive oportunidade quando eu era aluna de ter essas aulas, né? Enfim. Então, a todos que estão assistindo, professores, professoras, as lives elas são rápidas mesmo pra gente falar de alguns temas que são temas que, claro, vão instigar a gente a saber mais depois, né? Você que está assistindo essa live, com certeza quer uma educação melhor para os seus alunos e com certeza
Se você não tivesse interessado, se você não tivesse preocupado em estar sempre na sua formação continuada, você não estaria assistindo essa live. Quem quer uma educação melhor aí, dá um coraçãozinho, dá um ok. Dá pra dar ok no Instagram, não dá? No todos os canais Face, né? Então, se você quer uma educação melhor, dá um coraçãozinho aí. A gente tem esse comprometimento da educação. Bom, a Aula em Foco, ela traz para vocês planos de aulas, e daí você fala assim, mas ok, que aí você deu exemplos de plano de aula. Plano de aula é uma coisa que eu sempre peço para meus amigos, eu pego aqui um plano de aula, pego outro plano de aula, monto meu plano de aula, isso é lindo. Mas o que acontece, gente? Quando você tem acesso aos materiais da Aula em Foco, você vai ver um diferencial e você pode, eu garanto, você pode, depois você me manda mensagem. Eu te garanto que se você procurar nos cursos online, que se você procurar nas plataformas online, uma plataforma que ofereça sequências didáticas, são sequências de 8 a 10 aulas, prontas para você chegar e aplicar na sala de aula. São planejamentos. Mas, lá na Aula em Foco a gente tem um vídeo, imagina que sensacional, ter um vídeo explicando para você, de um especialista explicando para você como você vai oferecer essa sequência didática. Nós somos professores, a gente não tem como saber de tudo o tempo inteiro e é por isso que a gente valoriza a formação continuada. Então, na Aula em Foco nós temos sequências didáticas de 8 a 10 aulas, tem até de 12, né? 13 aulas. Nós temos um vídeo, que é um vídeo que explica como você vai proporcionar essas experiências para os seus alunos. Aí, gente, como é que surgiu a Aula em Foco? A Aula em Foco surgiu porque eu sou professor, porque você é professor e a gente conversa o tempo inteiro. Eu sei quais são as dificuldades e a gente transformou essa questão na Aula em Foco porque, além do vídeo da sequência didática, como a gente não sabe tudo o tempo inteiro, nós temos vídeos conceituais. O que são os vídeos conceituais? Tem lá uma sequência didática linda, falando de um determinado conceito, que está lá na base. Daí você fala assim, mas eu não me lembro disso, eu não sei o que é isso. Então a gente também tem um vídeo explicando um conceito que a gente entende que é essencial para você entender, para você aplicar na sala de aula. Então, sequência didática, vídeo falando com você sobre a sequência didática. Um vídeo conceitual, explicando um conceito de base, que vai ser elementar para que essa sequência didática seja fluida. Não são vídeos lá de 1 hora, 2 horas, igual esses cursos online que a gente faz. Não, são vídeos curtos, assim direto para a prática. Professor, faz assim, professor, experimenta dessa forma, porque a gente propõe aquilo que já deu certo, ninguém está inventando ali. Ali são experiências compartilhadas de professores. E, além de tudo, encaminhamentos avaliativos para você aplicar para os seus alunos. Não bastasse tudo isso que tem na Aula em Foco, ainda temos um certificado. Na hora que você está lá na nossa plataforma, que você faz o curso, você recebe um certificado de participação com certificado digital. Então, você tem a garantia de ter feito esse curso, é um certificado nominal, assinado pela diretoria da Aula em Foco. Então, gente, é com todo esse carinho, com todo esse cuidado que, viajando o Brasil inteiro, conversando com professores do Brasil inteiro, atendendo muitos professores, é que a gente chegou na Aula em Foco para dar para o professor exatamente o que o professor precisa. Se você usa material didático, se você não usa material didático, a Aula em Foco está aqui para te ajudar. Agora, o pessoal estava falando aqui de um super desconto da plataforma, é isso? Vai ter desconto hoje, Tatiane? Vai ter desconto hoje. Esse mês, todos os cursos estão com 15% de desconto. Mas o pessoal estava fazendo conta aí. Quantos por cento a gente vai dar hoje? 40%? 40, Marcio. Bom, até engasguei aqui. 40%? 40% de desconto para todos os cursos, professores. Então, a Tatiane, que é responsável pelo financeiro, está dizendo que hoje todos os cursos terão 40% de desconto. Hoje, né? Hoje, só hoje, absolutamente hoje. Bom, hoje, até às 23 horas e 59 minutos, todos os cursos terão 40% de desconto. Tatiana, você vai dar um bônus para eles? Vai dar bônus para eles? Vamos. A gente já vai fazer publicações nas nossas redes. Então, Fica olha, ligado.
Eles vão fazer, então, Instagram, Facebook, YouTube. Oi, meu cachorro veio dar um oi aqui. Até ele ficou assustado com os 40%. Para vocês receberem esse bônus. Gente, mantenham sempre contato com a gente, porque a gente sabe exatamente como a gente pode ajudar vocês. Eu sempre digo, eu sou professora, eu sei exatamente onde dói o nosso calo, né? Então contem com a gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo, tá? Eu sei que a gente tem gente assim do Brasil inteiro, morro de saudade de viajar, de ver vocês de perto, mas agora a gente tem esse contato via câmera. Bom, próximo tema, a avaliação. Que horas? 7 horas. Então, às 19 horas, a gente volta com o tema avaliação. Fica ligado nos nossos canais. Um grande abraço, muito obrigado por estar com a gente. Corre lá na plataforma. Como é que você vai acessar? Tatiane, você vai mandar para eles? Já coloquei o link aqui. Colocou o link, a Bruna já colocou o link, aulaemfoco.com.br/cursos. Vai ter um campo lá, são vários, façam um filtro para vocês, tanto da educação infantil, para pesquisar educação infantil, ensino fundamental 1. Vejam campos de experiência, diferentes componentes curriculares, e aí vai ter um campo de bônus quando vocês forem comprar, e daí coloquem o bônus que a Tatiana e a Bruna estão mandando para vocês. 40%, ok? Então, gente, um grande abraço para vocês, até a próxima!